Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o segundo vídeo onde eu vou falar a respeito das emoções. No primeiro vídeo eu falei qual que é a função, qual que é o papel das emoções, que não existe uma ideia de emoção boa ou ruim, porque todas elas têm uma função importante para a nossa vida e para a nossa sobrevivência. E no vídeo de hoje a gente vai ver como que as emoções então podem ser utilizadas justamente para nos ajudar no processo terapêutico com o nosso paciente, ok? Então, quer saber mais? Não perca a oportunidade de ficar aqui comigo nesse vídeo. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever aqui no canal, ok? Bora lá então? Então, seguindo aí no nosso tema em relação às emoções, uma ideia importante sobre as emoções é que, dentro dos processos, que nós fazemos com os nossos pacientes, independente de qual tipo de demanda eles possuam, se é um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, um transtorno ansioso, outros tipos de transtorno, nós vamos ter que lidar com o quê? Com a regulação emocional. Uma das características dos transtornos em geral é fazer com que justamente as nossas emoções estejam o quê? Desreguladas. Ou seja, que essas emoções que têm uma função protetiva, positiva, de sobrevivência, de agregar valor, de agregar sentido na vida, elas estão o quê? Comprometidas. Na ansiedade, por exemplo, a gente tem uma exacerbação do medo e da própria ansiedade dentro dos transtornos ansiosos e desse modo, ao invés dessas emoções me protegerem, elas criam um caos interno em mim, e faz com que eu assuma comportamentos de esquiva, comportamentos de tentativa de controle, comportamentos que vão me levar então a um sofrimento, não vão me ajudar a lidar de maneira positiva com as minhas experiências de vida. Quando a gente está falando da depressão, uma das marcas emocionais mais significativas da depressão, além da culpa excessiva, é justamente a tristeza. A tristeza ela se torna patológica nos casos depressivos. Por quê? Porque nesse caso a tristeza ela não vai se vincular diretamente a uma situação. Ela é um estado de espírito constante para o depressivo. Então a pessoa, quando ela está dentro de um quadro depressivo, ela vai sentir tristeza por tudo e ao mesmo tempo por nada. Então é uma emoção que permanece constante. Quando a gente está falando de outros transtornos, como por exemplo a personalidade borderline, nós vamos ver muito a emoção da ansiedade, a emoção da raiva, a emoção da tristeza, uma desregulação emocional muito significativa. Então, o nosso trabalho dentro da TCC, apesar das ferramentas e dos protocolos e de todo o processo que nós vamos utilizar para cada tipo de demanda, nós usamos o quê? Aquilo que tem mais embasamento científico para ajudar o nosso paciente. Nós estamos trabalhando o quê? Com regulação emocional, fazendo então com que esse paciente passe a fazer as pazes com aquelas emoções que estão disfuncionais e, claro, também, criar outras estratégias de mudança de comportamentos, de mudanças no ambiente, quando isso for necessário e pertinente, enfim. Nós vamos trabalhando, mas tendo também a emoção como esse elemento, como essa base. Então, uma das nossas estratégias é justamente utilizar a psicoeducação sobre as emoções. Eu faço a psicoeducação assim como eu conversei com você lá no vídeo 1, onde eu trouxe justamente qual que é a função. Geralmente eu trago isso em perguntas. Olha, para que você acha que serve a tristeza? Para que você acha que serve o medo? Para que você acha que serve a raiva? E assim a gente vai o quê? Construindo esse entendimento sobre as emoções. Entender o que as emoções significam e que elas não são as nossas inimigas é um grande passo para nos ajudar justamente a trabalhar as nossas estratégias em psicoterapia. Mas, trazendo isso diretamente também para a TCC em si, as emoções elas podem nos ajudar a acessar o que está passando cognitivamente com o nosso paciente, ok? Então, nesse caso, o que acontece?
Quando o nosso paciente ele está numa experiência dolorosa, principalmente no início da terapia em TCC, ele não consegue muitas vezes identificar o que está passando pela cabeça dele, em termos de pensamentos automáticos, em termos de imagens automáticas negativas e disfuncionais. Por quê? Quando a gente fala de pensamento automático em TCC, a gente não está falando apenas daquele discurso mesmo, né? Como tipo assim, eu sou uma fracassada, eu não valho nada, meu Deus, essa taquicardia significa que eu estou infartando. Não necessariamente é só uma linha de raciocínio verbal. Muitas vezes essa pessoa também é bombardeada por imagens, ok? Então, ao invés de eu pensar que eu estou, né, simplesmente com esse discurso, essa taquicardia representa um infarto, eu realmente me imagino ali caindo no chão e as pessoas tendo que fazer massagem cardíaca em mim. Né? Quando eu penso eu sou incompetente, eu imagino meu chefe falando isso comigo e me demitindo. Então, né, os pensamentos automáticos disfuncionais, eles podem ter uma carga de discurso e eles podem também ter uma carga de imagens mentais, ok? Então, independente do que a gente esteja falando, do discurso ou das imagens, eles têm o poder de eliciar, então, as respostas comportamentais, fisiológicas e ou emocionais, ok? Então, nesse caso especificamente, quando o nosso paciente, principalmente ele está no início da terapia, ele sabe trazer muito para nós a emoção, mas para ele é difícil ainda identificar o que passou pela cabeça dele. Ele ainda está no modelo A, né, que é a situação e que gera reação, AC, né? E dentro da TCC a gente tem o modelo ABC, que é o quê? Eu tenho uma situação que, a partir da maneira como eu interpreto essa situação, que é o B, faz com que eu tenha reações emocionais, fisiológicas e ou comportamentais, que é o C. Né? Então, diante dessa fórmula ABC, inclusive tem um vídeo meu aqui no canal explicando como eu faço essa psicoeducação com o meu paciente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acompanhar, se você ainda não tiver visto. Então, né, a gente insere esse elemento, esse Bzinho aqui, esse elemento no meio, que é justamente o que? A maneira como interpretamos as experiências. Por isso que duas pessoas diante da mesma situação, elas podem ter reações diferentes. Uma ficar mais apática, né, ou não se importar com aquilo, a outra já ficar mais ansiosa, mais apreensiva. Então, mesmo diante da mesma situação, duas pessoas podem ter reações completamente diferentes. Isso nos diz, então, que elas tiveram interpretações diferentes sobre aquela mesma situação, sobre aquela experiência. E essas interpretações, elas têm vieses mais internos, ou seja, elas se ancoram mesmo, né, nas nossas estruturas cognitivas, no nosso sistema de crença, que pode ser uma crença de desamor, desvalor ou desamparo, que é algo mais nuclear e que tem a ver, né, com uma fusão das minhas características de temperamento herdadas geneticamente pelos meus pais, né, e dos meus pais, na realidade, e também das experiências às quais eu fui exposta aí ao longo, então, da minha infância, do 0 aos 16 anos, que é onde a gente considera a faixa etária mais crítica dessa formação das crenças centrais e dessa formação também da nossa personalidade, ok? Então, nós temos todos esses elementos. E quando o nosso paciente chega e não consegue nos relatar o que passou cognitivamente, né? O que passou pela cabeça dele, muitas vezes a emoção, ela vai nos dar um caminho de acesso para a cognição. Então, ou seja, se o paciente ele não conseguir te relatar o que passou pela cabeça dele, você pode auxiliá-lo para que ele chegue a essa interpretação. Como eu faço isso, então, né, em terapia? A gente não diz para o nosso paciente qual que é a linha de raciocínio. A gente trabalha que geralmente aquela emoção que ele está sentindo está condicionado, às vezes, a algum tema mais amplo. Então, vamos supor, né, que a paciente chegue lá para mim e fala assim: Eliene, eu fiquei muito chateada com a minha mãe, eu senti muita raiva da minha mãe. Por quê? Porque eu pedi falei com ela que eu ia sair com as minhas amigas e tal no final de semana, ia fazer uma pequena viagem e ela me proibiu. Isso me deixou com muita raiva, ok? Nesse caso,
ela não sabe identificar muitas vezes. E aí eu posso perguntar, olha, o que passou pela sua cabeça quando a sua mãe disse não? Eliane, eu não sei o que passou pela minha cabeça, só sei que eu senti muita raiva. Bom, então o que acontece? Vamos pegar essa raiva e tentar trazer então algo que pode realmente ter passado pela sua cabeça. Por exemplo, a raiva é um tipo de emoção que está associada a uma ideia de injustiça, né? Uma ideia de que às vezes a pessoa ela foi agredida ou algo nesse sentido. Diante dessa ideia, tem algo que você consegue recordar que passou pela sua cabeça naquele momento especificamente que a sua mãe disse não? E muitas vezes o paciente ele consegue acessar. Então eu não digo para ele, olha, você achou que a sua mãe foi injusta com você. Eu trabalho que aquela emoção, ela geralmente está associada a esse conteúdo. E muitas vezes o paciente consegue então acessar, fala assim, Eliane, agora você falando, eu lembro que quando realmente ela falou para mim que não ia deixar, eu achei aquilo um absurdo, porque toda vez que o meu irmão quer viajar, ele só comunica, ela não interfere nisso. E ainda vira para mim e fala que é coisa de homem, que homem pode, mas eu não, né? E ali eu me sinto indignada, por isso que eu fiquei com raiva. Então, o que acontece? Eu consigo, então, puxar dela o que cognitivamente passou pela cabeça dela e que justificou, então, aquela emoção de raiva naquela situação. Assim, eu posso também utilizar das emoções para acessar a cognição do meu paciente. Se ela falar que ficou ansiosa, mas ela não sabe por que ela ficou ansiosa, da mesma maneira, eu posso trazer o quê? Uma ideia de que a ansiedade ela está atrelada a uma perspectiva de futuro, que geralmente eu antecipo que vai vir alguma coisa especialmente negativa e que eu preciso então me preparar para lidar com aquela situação. Dentro disso que você está me falando, né, que quando a sua amiga brigou com você, você se sentiu ansiosa, tem algo que faz sentido para você, trazendo em relação ao que essa emoção pode representar? E muitas vezes o paciente consegue acessar, assim, na hora que ela brigou comigo, eu comecei a ficar ansiosa porque eu fiquei imaginando que eu perderia a amizade dela. Uma amizade que a gente construiu por tantos anos, é uma pessoa que eu amo e eu não quero perder. Então, quando ela brigou comigo, eu imaginei, pronto, nunca mais a gente vai conversar. E isso, além de me deixar triste, me deixou muito ansiosa. Então, assim, a gente consegue o quê? Por meio da emoção, acessar a cognição. E também, se essa emoção ela passar a ser mais duradoura do que naturalmente a emoção deveria ser, é importante então a gente investigar, porque possivelmente a gente está lidando o quê? Não apenas com situações pontuais de vida, né, que a gente vai ajudar o nosso paciente a regular, mas a gente possivelmente está lidando com transtornos ou a gente está lidando com disfuncionalidades que têm a ver com estruturas mais internas, como as crenças centrais, ok? Para fazer essa investigação, eu geralmente pergunto para o meu paciente o seguinte, olha, essa emoção que você sentiu, você acha que foi proporcional à situação, foi abaixo ou foi muito acima, ok? O nosso paciente sabe sim fazer essa avaliação, por incrível que pareça. Ele, em sua maioria, sabe julgar se a reação emocional dele foi proporcional ou foi desproporcional, para cima ou para baixo. Se a emoção do nosso paciente foi proporcional, ou seja, se a raiva que ela sentiu da mãe por ter proibido ela de viajar com as amigas, ou a ansiedade que ela sentiu porque a amiga brigou com ela, se foi proporcional, ok, a gente valida e trabalha que isso realmente são o quê? Nuances emocionais que vão acontecer. Porém, contudo, entretanto, se foi abaixo do que deveria, bom, talvez essa pessoa está passando por um processo de embotamento emocional e aí eu preciso entender, né? Ou ela está usando realmente uma estratégia mais compensatória de se afastar emocionalmente da situação para não sofrer, ou realmente ela está dentro de um processo de embotamento emocional que muitas vezes tem a ver aí com um quadro depressivo também, mais avançado, mais grave, ok? Então, já vai me dar mais ou menos uma ideia do que eu tô lidando. E se for acima do que deveria ser, bom, então diz também que engatilhou aí crenças e aí eu preciso investigar mais a fundo o que aconteceu.
ok? Então, o nosso paciente, ele sabe nos dizer. Aquilo que é natural de se sentir, a gente não intervém, a gente simplesmente valida. Por quê? Porque nós não queremos criar fobia emocional dentro do nosso consultório. A gente não quer mecanizar o nosso paciente. A gente quer que ele tenha uma relação positiva e saudável com as emoções, porque todas as emoções, elas têm uma função positiva. Né? O que a gente quer é regular aquilo que não é positivo, aquilo que não é funcional nem para baixo e nem para cima, ok? Então, se a emoção ela tá embotada ou se a emoção ela tá excessiva, aí eu vou buscar estratégias realmente de intervenção. Aí realmente eu vou precisar o quê? Intervir, né, investigando mais a fundo qual que é o sistema de crenças que está ativado ou se realmente tem um transtorno emocional aí que está sendo, né, manifestado por meio daquele embotamento, por meio daquele rebaixamento das emoções, ok? Então, as emoções, elas são um tesouro, né, um recurso muito interessante para a gente trabalhar em terapia com o nosso paciente, né? E ela vai nos ajudar a compreender qual que é o estado emocional do nosso paciente. O nosso trabalho enquanto terapeutas é justamente auxiliar os nossos pacientes a viver uma relação mais saudável com as emoções, seja aceitando as emoções que são naturais, né, para aquela situação, ou trabalhando as emoções que estão rebaixadas ou exacerbadas, né, diante daquelas experiências de vida que ele está enfrentando, ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco desse universo das emoções. Se ficou alguma dúvida ou algum comentário, deixe aqui também nos comentários do vídeo. É sempre uma alegria receber, né, as mensagens de vocês, receber também dúvidas. Então, continuamos a construção e se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e também fica um convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, porque você dá uma força para o canal continuar expandindo e atingindo outros psicólogos. Eu estou muito feliz que além de receber mensagens aqui do Brasil, eu estou recebendo mensagens de outros países que falam língua portuguesa, como Portugal, Angola, né? Alguns países que também, né, tem brasileiros morando. Então, estou muito feliz com a repercussão do canal, então ajude que ele atinja outros psis e que possam também aprender assim como você está aprendendo, ok? Então, no mais, desejo muito sucesso para você, um beijo enorme e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchauzinho!